A paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Você que nos assiste, bem-vindo também a essa transmissão. Querido, já se coloque de pé. Seu cabelo está lindo. Meus parabéns, Juliana, cortou os cabelos. Se coloque de pé e fale com quem está à sua volta. Diga assim: oi, irmão, tudo bem? Faça um elogio a essa pessoa. Diga: gostei muito da sua roupa, o seu cabelo está muito bonito. Se não tem cabelo, você fala assim: seu cabelo vai crescer em nome de Jesus. Vai que o Senhor faz um milagre ainda neste tempo. Muito bem-vindos, irmãos. Isso, já tomem o seu lugar. Vocês estão animados hoje, hein? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Hoje nós temos um dia de muitas surpresas, de muitas boas notícias. E eu não vou dizer exatamente o que é, mas as irmãs casadas, cuidado, que tem um probleminha aí chegando. Um probleminha não, a bênção chegando aí para vocês. Logo, logo. Vamos pegar as nossas Bíblias, queridos, e vamos abri-las. Vamos abri-las no primeiro livro de Samuel, por favor. Aleluia. Que bom que você decidiu estar aqui, irmão. É uma vitória. Eu sei que foi uma vitória. Para algumas pessoas foi uma luta gigante estar na casa do Senhor. Mas saiba que você chegou num lugar onde todas as suas ansiedades são tomadas conta pelo Senhor. Então, fique tranquilo, acalma a tua alma. Vamos nos concentrar para darmos ao Senhor um culto racional. Um culto que Ele merece. Amém? Vamos ao capítulo 7 do primeiro livro de Samuel. Diga aleluia quando você achar. Não acredito que você já está no capítulo 7. Que isso? Veja se alguém do seu lado precisa de uma carona. Se ele estiver sem Bíblia, ofereça para ler com você. Fala assim: você quer ler comigo? Amém. Estou lendo na versão NVI, ok? Pessoal da mídia. Vamos ler a parte B do verso 12, que diz o seguinte: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Vamos ler isso juntos? Vamos lá, vamos ler aqui Peraí, vem pra cá, Madu. Vamos ler aqui todos juntos pra gente ler da mesma versão, tá? Então, no 3, leremos todos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos lá. 1, 2, 3. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Estamos hoje neste lugar, irmãos, não somente para celebrar o aniversário da nossa pastora, que é hoje, aleluia, está fazendo 15 anos, mas também para celebrar a fidelidade do Senhor com os seus. E é o que esse texto fala para a gente. O Senhor é fiel. Ele foi fiel com você até esse momento. Ele te trouxe até este lugar, nessa hora, nesse dia, porque Ele tem guardado a sua vida. Por mais que os dias sejam difíceis, por mais que o mundo esteja se perdendo, o Senhor tem guardado os seus. E Ele continuará sendo bom, Ele continuará sendo fiel, Ele continuará guardando a nossa vida até o final, irmão. Em nome de Jesus. Então aproveite essa oportunidade para festejar a fidelidade do Senhor com a sua vida, para festejar os muitos livramentos que o Senhor já te deu, que você conhece e até os que você não conhece. Aproveite para festejar enquanto ainda temos fôlego de vida em nós. Amém? Fecha sua Bíblia, fecha os seus olhos também. Vamos orar ao Senhor todos juntos. Senhor, louvamos o Teu nome, engrandecemos, Jesus, a Ti.
Tu és perfeito e poderoso, o Senhor não falha, o Senhor é maravilhoso. E nessa noite nós erguemos as nossas mãos, erga suas mãos comigo. Erguemos as nossas mãos em adoração a Ti, mostrando para o Senhor que o Senhor é o nosso Rei, é o nosso Pai, o nosso Redentor, e que não há nenhum outro lugar que nós gostaríamos de estar, senão aqui, Jesus, na Tua presença. Pedimos, Senhor, recebe o nosso culto, que Te seja agradável como incenso que sobe da oração dos justos, ó Deus. Volta os Teus olhos para este lugar e dá-nos, Senhor, a dádiva da Tua presença aqui. Estamos sedentos por Ti, ó Pai. E todos aqueles que creem na visitação do Senhor, digam aleluia! Vamos louvar ao Senhor, irmão. Glória a Deus. Você está alegre? Aleluia! Não me envergonharei do Teu amor. Pagaste um alto preço pra eu viver, Senhor, livre pra Te adorar, Te conhecer, Te fazer conhecido com meu viver. Vai! Não me envergonharei do Teu imenso amor. Não me envergonharei do Teu imenso amor. Com as palmas, vai, vai! É noite de festa e adoração ao nosso Rei pela fidelidade dele. Te louvamos, Senhor. Não me envergonharei do Teu amor. Pagaste um alto preço pra eu viver, Senhor, livre. Te conhecer, Te fazer conhecido com meu viver. Declare! Não
Esse é o nosso Deus, que em breve virá para nos resgatar, amém? Aleluia! Nessa noite vamos fazer uma nova canção. Eu sei que as escolhidas já estão afiadas, então vamos adorar o Senhor, amém? Aleluia! Glória a Deus! Vejo a maldade se multiplicando, não estou surpreso, a promessa cumprirá. O mundo em trevas se afundando, ouvi dizer que o amor se esfriará. Vamos! Ainda que o inimigo ruja, procurando a quem tragar, ele não é o leão de Judá, leão de Judá. Ainda que o inimigo ruja, eu não vou me intimidar, comigo está o leão de Judá, leão de Judá. Esse é o nosso Deus, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Se multiplicando, não estou surpreso, a promessa cumprirá. O mundo em trevas se afundando, ouvi dizer que o amor se esfriará. Oh, ainda que o inimigo ruja, procurando a quem tragar, ele não é o leão de Judá, leão de Judá. Ainda que o inimigo ruja, não vou me intimidar, comigo está o leão de Judá, leão de Judá. Ele é fiel e verdadeiro, último e primeiro. Ele é rei por direito e governará o mundo inteiro. Fiel e verdadeiro, último e primeiro. Ele é rei por direito e governará o mundo inteiro. Presta atenção. Coroado sobre o seu cavalo branco, fogo em seus olhos julgando o pecado, da sua boca uma espada afiada, sangue da justiça sobre o seu manto, contra ele o dragão se levantando, reunindo seus escravos para lutar, numa guerra já fadada a um fracasso, muito em breve o leão rugirá, coroado sobre seu cavalo branco. Fogo em seus olhos julgando o pecado, da sua boca uma espada afiada, sangue da justiça sobre o seu manto, contra ele o dragão se levantando, reunindo seus escravos para lutar, numa guerra já travada ao fracasso, muito em breve o leão rugirá. Ainda que o inimigo ruja, ele não é o leão de Judá, leão de Judá. Ainda que o inimigo ruja, eu não vou me intimidar, comigo está o leão de Judá, leão de Judá.
montado sobre seu cavalo branco, fogo em seus olhos julgando o pecado, da sua boca uma espada afiada, sangue da justiça sobre o seu mando. Contra ele o dragão se levantando, reunindo seus escravos pra lutar, numa guerra já fadada ao fracasso, muito em breve o leão rugirá. Sangue da justiça, contra ele o dragão se levantando, reunindo seus escravos pra lutar, numa guerra já fadada ao fracasso, muito em breve o leão rugirá. Aleluia! Aplauda o Senhor. Muito em breve o leão rugirá. Oh, aleluia! Glória a Deus. E nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor por todas as coisas, por todos os feitos, por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem feito pela vida da nossa pastora Deise. Vamos engrandecer o nome do nosso Senhor, do nosso Deus. Ah, Tu és poderoso, Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Vamos, igreja? Posso até que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
em meu coração. Não sem vergonha cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Ah, se você tá alegre, em meu coração, não sem vergonha cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Eu te entrego tudo que há em mim, meu Deus. Não existe outro, não existe outro. Senhor, então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Ah, se você é grato, adore. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é, aleluia, aleluia. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é
mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia a ti, Rei. Aleluia, aleluia. Te entregamos tudo, Senhor. Aleluia, aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda Deus celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda Deus celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Eu celebrarei, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda Deus celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda Deus celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. E pois tu és o Deus Criador,
tuas mãos e adore ao Rei. Aplauda ao Rei, a Ele toda a honra, toda a glória e louvor. Aleluia. Olha para quem está perto de você, cumprimenta e diga que bom que você veio. Aleluia. Pegue a sua Bíblia. Abra, por favor, no primeiro livro de Samuel. Começamos o culto hoje com o primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Samuel 13. Irmãos, todos os dias que eu subo para pregar é como se fosse o primeiro. Então, me mantenha nas suas orações. Vamos ler o versículo 22. Samuel, 1 Samuel 13, 22. Vamos ler ele tudo. E sucedeu que no dia da peleja, se não achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. Amém. Pode se assentar. Glória a Jesus. Bem, irmãos, hoje eu ganhei um presente especial, porque hoje eu recebi a notícia que a Stephanie está grávida. Então, a unção ainda não acabou, irmão. Está espalhado. Quem ainda precisa, pega porque tem. Aleluia. E quem não precisa, cuidado, porque ainda tem. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos. Glória a Deus. Bem, irmãos, esse ano, quando fiz a programação aqui do altar, para os pregadores, para os dirigentes de culto, eu, sem querer de verdade, irmãos, eu acabava colocando todos os pregadores para pregar no dia do aniversário. Foi ou não foi, irmãos? Agora, peço a vocês que me desculpem, porque não foi por querer, não foi intencional, mas eu acredito que foi um presente do Espírito Santo para vocês. Então, quando eu estava preparando a programação de agosto, eu me lembrei do meu aniversário e eu falei, nada mais do que justo de uma revanche. Aí eu falei, então vou me colocar no dia do meu aniversário para ter uma revanchezinha com os irmãos. Então, aqui estou eu. Quando nós estamos fazendo ainda a leitura bíblica, cronológica, e eu estava lendo o primeiro livro de Samuel, então isso foi bem no início do ano, esse versículo me chamou a atenção. E eu comecei a meditar nele,
E aos poucos o Senhor foi falando comigo através dele. Por isso é bom a gente estar fazendo a leitura da Bíblia todos os anos. E aqui tem pessoas que aceitam esse desafio e que todos os anos estão lendo a Bíblia. E o Senhor vai falar, realmente Ele fala. E esse versículo me chamando a atenção, eu comecei a pedir ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar através desse versículo? E no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, diz que não havia em Israel nenhuma espada nem lança na mão de todo o povo. É interessante que aquela nação, que Israel, tinha um exército, mas não tinha espada nem lança. Onde estavam as armas do exército? Já viu um exército sem armas? Israel não estava sem armas por acaso. Aquilo era uma estratégia deliberada dos opressores filisteus. E nós vamos estudar esse texto para entender essa questão. E ela começa no livro de Juízes. Lá em Juízes a gente vê um ciclo repetitivo. O povo de Israel se afasta de Deus. Vem o inimigo e oprime o povo de Israel. Ele começa a sofrer, no seu sofrimento ele clama ao Senhor. Deus levanta um juiz que traz liberdade para aquele povo. Passado um tempo, o povo se afasta de Deus. Deus permite um opressor. E o povo sofre e clama ao Senhor. E Deus levanta um juiz para libertar o povo. E passado um tempo, o povo se afasta de Deus. Um ciclo constante. E no capítulo 13 de Juízes vai dizer: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. E ele continua dizendo, o primeiro versículo: e o Senhor os entregou na mão dos opressores. E aqui, em Juízes 13, Deus entrega especificamente na mão dos filisteus por 40 anos. Ou seja, a dominação dos filisteus foi permitida por Deus como consequência espiritual. Os filisteus não eram qualquer inimigo. Eles eram organizados politicamente. Eles tinham cidades e estados. Eles eram avançados militarmente. Eles tinham domínio do ferro. Eles eram estratégicos. Eles não queriam só guerrear, só lutar corpo a corpo, não. Eles tinham a estratégia de controlar o sistema do povo oprimido. Eles não tinham intenção só de vencer batalhas. Ele queria controlar Israel por dentro. Olha nesse capítulo 13 de Samuel, versículo 19. E em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Qual a estratégia que eles usaram? Eles proibiram os ferreiros em Israel. Eles sabem trabalhar com ferro, sabem fazer espada, então está proibida essa profissão dentro de Israel. Eles controlaram o acesso ao ferro. Eles controlaram a produção de armas. Eles tornaram Israel dependente deles, até para as ferramentas mais básicas. É uma dominação muito inteligente. Não precisava destruir o povo. Só precisava controlar a capacidade de reação daquele povo. Essa estratégia Satanás usa ainda hoje. Ele não quer destruir o povo de Deus. Ele está tentando impedir
que a igreja do Senhor exerça a sua função de pregar, de evangelizar, de levar a palavra de transformação, de levar o culto ao Senhor, de ser sal da terra e luz do mundo. Ele está controlando o acesso ao Espírito Santo, porque assim nos impede de tomarmos as armas espirituais. Ele quer nos tornar dependentes do sistema. Precisamos de IA para fazer pregações. Nós aqui não, né, irmãos? Temos que usar termos politicamente corretos. Não podemos falar de assuntos conflitantes da palavra de Deus. Temos que saber o que falar para não sermos processados. Satanás está fazendo uma dominação inteligente. Não precisa destruir a igreja. Só precisa controlar a sua capacidade de reação. Leia comigo o versículo 6 ainda desse capítulo. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado. O povo se escondeu em cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. O povo começa a se esconder. Eu vou aparecer, não vou nada. Eu vou falar alguma coisa, eu não. O povo, onde tiver um buraco, o povo entra. Onde tiver uma cova, o povo pula dentro. Os mais fortes fogem. O exército se dispersa. Isso é um padrão espiritual atual. E esse texto vai nos revelar que, primeiramente, ninguém é dominado por fora. A dominação começa por dentro. Antes dos filisteus tirarem as armas de Israel, Israel já tinha perdido a direção de Deus. Antes dos filisteus agirem, Israel já não ouvia Deus com clareza. Israel estava enfraquecido, fragilizado. Antes, nós éramos dominados pelo inimigo. Hoje, somos libertos pelo sangue de Jesus. Diga amém. Antes, nós éramos controlados por dentro. Antes não tínhamos capacidade de reagir. Antes ficávamos escondidos em covas e cavernas. Mas hoje nós nos apresentamos ao mundo e dizemos: ei, existe um Senhor da guerra que guerreia a nossa guerra, que peleja por nós. Quantos aqui têm coragem de se mostrar? Diga amém. Jesus nos libertou. Fala isso para o seu irmão. Jesus te libertou. Agora diz para ele: mas só não te libertou para ficar em casa, não. Ele te libertou para você poder ir para a guerra. Aleluia. Qual é a instrução de Deus? Não é assim: olha, você agora está livre, está sem problema. Fica tranquilo, vai em paz. Quando o Senhor nos liberta, o Senhor diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Para que você quer armadura? Quem é que usa armadura? Soldado. E usa armadura quando? Quando está na guerra. Fora disso, ele não precisa. Por quê? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo espiritual. Ei, tem um inimigo que está esperando você no campo de batalha. Lembra de Golias? Todo dia de manhã descia e dizia: e aí?
Tem alguém para brigar comigo ou não tem? Todo dia, Satanás, quando você se levanta, ele se coloca no campo de batalha e pergunta: e aí? Quem você vai ser hoje? Um soldado pronto para guerrear? Tem coragem de enfrentar? E muita gente volta para a caverna. É tempo de tomar toda a armadura de Deus. Por quê? Porque o dia mau já chegou. É necessário resistir. Mas ninguém vai conseguir resistir sem as armaduras de Deus. Nós fomos tirados, irmãos, do domínio de Satanás. Isso a gente precisa entender. Satanás não tem mais domínio sobre nós, porque fomos libertos por Jesus Cristo. Não temos que ter medo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia! Ou a gente crê ou a gente fica perdido no meio da batalha. Mas vamos voltar para o versículo inicial, a primeira parte do versículo. Versículo 22, do primeiro capítulo de Samuel. Do primeiro livro de Samuel, capítulo 13. E sucedeu que, no dia da peleja, se não achou nem espada nem lança, diga nem espada nem lança. Com quem? Na mão de todo o povo que estava com Saul e Jonatas. Cadê a arma desse povo? Não estavam disponíveis. Não havia arma. Havia exército, mas não havia armas. Um exército sem armas é um exército fraco. É um exército sem recurso. Saul tinha escolhido, no capítulo 13, versículo 2, diz: Saul escolheu 3.000 soldados do exército de Israel para ir com ele. Havia uma batalha. Ele foi para a batalha, escolheu 3.000 homens para ir com eles, só que eles não tinham armas. Eles levaram enxadas, foices. O que mais que se usa? Ancinho. Eles levaram os instrumentos agrícolas cegos, porque a Bíblia vai dizer que nem para amolar os seus instrumentos eles podiam. Eles estavam totalmente desgastados e em desvantagem. Israel não foi subjugado de um dia para o outro. As armas não perderam, as ferramentas não perderam o corte de um dia para o outro. As armas não sumiram de um dia para o outro. Foi um processo. E olha, irmãos, isso é um padrão espiritual. Porque a mesma coisa acontece com aquele povo que se acomoda. Satanás vai tirando as armas aos poucos. Satanás vai escondendo as ferramentas aos poucos. Porque quando você ouvir o brado da batalha e quiser ir para a batalha, não tem arma. Você se sente preparado para a batalha? Você hoje se sente fraco? Se você se sente fraco, isso não aconteceu de uma hora para outra. Há um processo. Você já está no processo de desistência. Então olha para o teu irmão e diz assim: reaja em nome de Jesus. Irmão, fala igual a profeta. Se for necessário, sacode. Mas diz: reage em nome de Jesus. Satanás já está um tempo atrás de você. Não deixe ele permanecer. Resista ao diabo. Porque quando a gente resiste, ele tem que fugir. Mas vou resistir sim. Se ele não fugir, foge, irmão. Porque nunca foi por sua causa, sempre foi por causa do Senhor. Obedeça a palavra de Deus, que é o Senhor quem bota o diabo para correr. Aleluia. Versículo 20 de 1 Samuel. Pelo que todo Israel
tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua rélia e a sua enxada e o seu machado e o seu sacho. Israel precisava descer até o inimigo. Olha isso, irmão. Israel precisava descer até o inimigo para amolar as suas ferramentas. Quando precisamos de algo ou alguém fora de Deus para praticar o nosso chamado, estamos em plena descida espiritual. Quando precisamos de alguém para fazer a obra de Deus que cabe a nós, estamos totalmente dependentes do inimigo. Era a dependência que Israel tinha, espiritual e prática. Israel tinha que pedir socorro aos filisteus para apoiar, para afiar suas ferramentas. O inimigo se tornou fornecedor. O inimigo se tornou prestador de serviço. Agora você depende de mim. Não pode mais fazer nada sozinho. Você está dependendo do que, irmãos, para se envolver na obra? De uma palavra de motivação? Eu não sei se é a minha hoje para você, mas foi intenção. Está precisando de um afago? De um cheirinho no pescoço? Está precisando de respostas, porque você tem muitas perguntas para fazer? Cuidado, você já está descendo a ladeira. A decadência espiritual. A Bíblia mostra claramente que um povo organizado externamente não significa que esteja pronto internamente. Saiu o rei, o filho do rei, o exército do rei, uma organização, mas estavam sem armas, sem autoridade espiritual, sem poder, precisando de restauração, sem o processo de confiança de que o Deus estava com ele. Mas eu quero dizer hoje, o processo de restauração pode começar hoje. Aquele que já começou pode ter continuidade hoje. Aquele que já está mais à frente, eu vou dizer, Deus vai te tornar o guerreiro da frente de batalha. Glória a Deus, porque Ele precisa de guerreiros. Israel não perdeu tudo de uma vez só. Foram 40 anos. Perdeu direção, perdeu a identidade de povo de Deus, perdeu a presença, tinha o culto, mas não tinha presença, perdeu a autoridade, perdeu a capacidade de lutar. De quem a gente depende? Qual o sistema do mundo que nós precisamos que esteja ativo na nossa vida para nos sustentar, para fornecer alegria, para fornecer distração, para fornecer satisfação? Não deixe que a sua autonomia espiritual seja perdida. Não deixe que a sua capacidade de lutar seja tirada de você. Guarde a sua arma. Guarde a sua motivação. Peça ao Senhor discernimento para compreender o que você está passando. Peça ao Senhor o retorno da autoridade que você perdeu. E diga, Senhor, me prepare para a batalha. Porque a batalha está aí. A armadura é para o dia mau. E o dia mau já chegou. Os filisteus foram muito inteligentes. E eles disseram, vamos desarmar esse povo. É um povo organizado, mas é um povo desatento. A gente vai tirando devagarzinho. Porque o dia que eles quiserem reagir, eles não conseguirão reagir. Os filisteus dominaram Israel. Porque primeiro,
Israel saiu da posição que Deus lhe havia colocado. E agora fazer o quê? O que é que se faz diante do inimigo com um exército desarmado? E com um exército inimigo que tem o controle da tecnologia do ferro? Vamos esperar cruzar os braços e torcer para o inimigo não ver a gente? A gente passar invisível? Irmãos, o inimigo pode até fingir que não está te vendo. Mas na hora que ele quiser dar o bote, ele vai dar o bote, porque ele está sempre pronto para destruir. Vamos ler agora a segunda parte do versículo 22. Vou ler tudo para realçar a segunda parte. E sucedeu que no dia da peleja, se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, adoro isso. Porém, acharam-se espada e lança com Saul e com Jonatas, seu filho. Jonatas é um personagem muito conhecido nosso. Jonatas é um grande guerreiro, um homem corajoso, um homem hábil, amigo leal de Davi. Soube equilibrar a fidelidade com a família real, sendo ele sucessor do trono, mas também não abriu mão dos propósitos divinos, porque ele sabia que Davi tinha sido escolhido para ser rei. E nesse episódio, a gente vê que ninguém mais tinha espada, mas Jonatas guardou a dele. Jonatas não abriu mão da sua espada. Ele tinha uma espada que era afiada, a gente vai ver lá na frente. Quem afiava a espada de Jonatas? A sua espada está onde, irmão? Falando nisso, você tem espada pronta? Pensa. Qual a espada que Deus deu na sua mão para essa guerra? Está com você? Esqueceu em casa? Está dando um tempo com ela, filha? Está precisando que seja afiada a tua espada? Oh, aleluia! Deus está dizendo aqui, você está perguntando onde é que está a sua espada. E dizendo para ele que você esqueceu a sua espada, que você não quer usar, mas ele está dizendo, hoje vai retomar a espada. O exército não tinha condição de ir para a guerra. Como é que eu posso derrotar os opressores? E aí o exército diz assim, não, eu vou ficar dentro do arraial. Vou deixar os inimigos lá fora e a gente fica dentro do arraial. Uns resolveram se proteger, porque não queriam ir para a guerra. Outros desertaram. Mas eu quero dizer para você, a nossa luta, igual a deles, não fica dentro do arraial, fica do lado de fora. O arraial é o lugar onde a gente está bem, onde a gente está com os irmãos, onde a gente está com a pessoa querida, essa pessoa linda e cheirosa que está do teu lado. Mas aqui não é lugar de guerra, aqui é lugar de paz, aqui é lugar de harmonia, aqui é lugar de comunhão, aqui é lugar de adoração, aqui é lugar de cura, aqui é lugar de milagre, aqui é lugar de transformação, aqui é o lugar onde o Espírito Santo nos enche, aqui é o lugar onde Deus nos chama ativa. Mas a guerra não é aqui, a guerra é lá fora. Onde está a arma? Onde está a coragem? Todo mundo quer ficar no arraial, guardado no arraial. Não querem sair. Ou estão com medo ou perderam as suas armas. Mas Jonatas disse, eu não. Jonatas, com a ajuda de Deus e com a ajuda de seu pajem. O pajem é um jovem normalmente, mais novo do que o guerreiro, que ajuda o guerreiro, que carrega suas armas, sua armadura, mantém limpa.
Afia a espada do guerreiro, para quando ele precisar usar, tá pronta. Ajuda o guerreiro para o campo de batalha. O guerreiro não tem que se preocupar com a comida, com a água. Ele providencia todas as coisas. Leia comigo sobre esse pajem de armas no capítulo 14, versículo 6. Diz assim: disse, pois, Jonatas ao moço, ao pajem de armas, que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. O pajem de armas é aquele que não deixa o guerreiro desistir. Se você não é o guerreiro de frente de batalha, quem é seu pajem de arma? Você nem para isso quer se habilitar no exército? Nem para ajudar com a arma, com a armadura daquele que tem coragem de estar na frente de batalha? Ainda fica desanimando. Vai fazer o quê, irmão? De novo? Botaram você de novo para o evangelismo? Sandro, vai de novo para Itaipu para evangelizar, Sandro? Larga disso, homem. O pajem de arma não motiva, não diz assim: pode ir. Pode ir o que você precisar, eu vou cobrir você. Ei, eu não estou em condições de ir não, mas você vai, porque eu vou garantir a retaguarda. Ei, irmãos, Deus precisa de guerreiros e precisa de pagens de arma. Seja um motivador da obra. Vamos lançar o desafio. Vai sim, vai lá, pastor, não desiste não. Aí sabe o que a gente ouve? Mas outro desafio. Vamos fazer um trabalho, irmãos, para convidar as pessoas, os amigos, o pessoal da rua, para trazer para dentro da igreja. Já que a gente não vai lá fora, a gente bota tudo dentro do arraial e fica aqui falando com eles, falando que Jesus salva. Ah, nesse dia eu não posso não, é o dia de estar com a minha família. Irmãos, essa vida aqui é passageira e curta. O que nós estamos fazendo aqui é para a eternidade. Essa vida vai acabar rapidinho, mas aquela é eterna. A igreja precisa de guerreiros. A igreja precisa de pagens de armas, que não deixa aquele que tem coragem sozinho. Ele diz: tá bom, eu vou atrás de você, que você é maior, mas quando você olhar para trás, você vai me ver aqui. Repetindo, com a ajuda de Deus, Jonatas e seu pajem de armas decidiram ir à guerra. Versículo 13 do capítulo 14. Então, subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de arma atrás dele. E caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. O Senhor queria dar vitória a Israel, mas ele precisava de um. Ele precisava de um homem armado. Um homem que decidisse ir para o campo de batalha. Jonatas se cansou de ficar dentro do arraial esperando. Ele confiava em Deus. Ele sabia que o Deus de Israel era o Senhor da guerra. Aquele que não deixa o seu povo perecer. Lembra que nós lemos no versículo 6? Ele disse: porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar-nos com poucos ou com muitos. O Senhor não precisa de muita gente. O Senhor precisa de um.
Olha para o teu irmão e diz assim: o Senhor precisa de você. Agora olha para si mesmo e diga assim: o Senhor precisa de mim. Aleluia. Será que você conseguiu falar isso? O Senhor precisa de mim. O Senhor precisa de você. Aí você diz: não sou ninguém. Não sei fazer nada. Não sei pregar, não sei cantar. Só faço número. Jonas só precisava de um pajem de arma, que a Bíblia nem fala o nome dele. Só precisava de alguém anônimo para fazer companhia a ele no campo de batalha. O número nunca foi a desculpa certa. Jonatas e o seu escudeiro era a força de ataque que Deus precisava contra o grande exército filisteu. Enquanto os israelitas temiam, eles confiavam em Deus. Eles estavam cientes do tamanho do exército inimigo, mas eles sabiam que esse tamanho não ia restringir a habilidade de Deus guerrear a guerra deles. Ele diz: não é impedimento para o Senhor lutar com um ou com muitos. Eles deixaram a proteção do arraial. Eles se arrastaram pela colina. O texto diz que eles foram se arrastando com pés e mãos. Eles sujaram a roupa. Eles deram a cara a tapa. Versículo 15. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição. E os destruidores tremeram. Até a terra se alvoroçou. Por quê? Porque era tremor de Deus. Eita! Quando um sai para a batalha, Deus pega o campo de batalha e sacode o campo de batalha. Está com medo por quê de ir para o campo? Até no campo de batalha é a mão de Deus quem segura, quem comanda. Aleluia! Glória a Jesus! A vitória chegou porque alguém decidiu ir. Deus honrou a fé. Deus honrou a atitude desses dois homens. E Saul e Jonathan ia chegando perto do inimigo. Um grupamento. No cantinho do grupamento dele. Não sei como é que o soldado se arma, o exército se arma. Mas pelo que a gente vê em filme, ele às vezes separa por batalhão, por grupos. E monta a estratégia. Vamos atrair os caras por aqui. E os outros cercam lá por um lado, pelo flanco direito, pelo flanco esquerdo. E aí a gente junta todo mundo. Aí Jonathan ficou pensando: e eu vou por que flanco? Está todo mundo trancado dentro de casa. Então ele deixou o exército lá. E disse assim: vamos pelo cantinho onde ninguém espera que a gente vá. Vamos pelo caminho onde ninguém está dando atenção. Onde todo mundo acha que aqui nenhum exército inteligente vai passar. Vamos pelo lugar onde eles podem até nos menosprezar. Dizer assim: não vou botar nem guarda ali. Porque qual é o idiota que vai passar por aqui? Deus pega as loucuras do homem. O homem decidido. O homem ousado. O homem de coragem. E diz assim: vai que eu garanto. Ninguém vai te ver. Você vai ficar invisível para o inimigo. Você vai conseguir fazer aquilo que um exército de 3.000 homens não conseguiu fazer. Irmão, você já pensou nisso? E Jonatas passava por um soldado e derrubava o soldado e jogava para trás. E o pajem de arma pegava a espada de Jonatas e pum,
mostrava que Jonatas tinha força, tinha habilidade de batalha corpo a corpo. E ele derrubava o homem, derrubava o soldado preparado. E o pajem de arma, que não era o guerreiro, dizia assim: eu vou cuidar da arma. Você derruba e eu... deixa que eu mato. Desde quando você achou que andava sozinho? Desde quando você achou que Deus ia te deixar fazer o trabalho todo sozinho? Sabe a vitória que você conseguiu? Você foi na frente, mas o Espírito Santo estava atrás dando conta do inimigo, dizendo: não vai se levantar contra ele. Caiu, vai ficar no chão. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor? É o tremor de Deus na sua batalha. É o tremor de Deus. Deus nunca se intimida com o tamanho do desafio, ou o tamanho do exército, ou a complexidade da batalha. Deus tem recursos suficientes para derrotar qualquer exército. O problema é que a gente tem medo de desembainhar a espada. E a gente fica falando com o Senhor assim: Senhor, envia um anjo com a espada desembainhada. Já ouviu isso? Com a espada desembainhada. Irmão, a gente vê na Bíblia que um anjo com espada desembainada mata milhares. Num só momento. Mas Deus está dizendo assim: opa, nessa guerra você tem que tirar a sua espada. Eu estou indo atrás, garantindo a sua vitória sobre todo o inimigo. Só tenha ousadia, tira você a sua espada, porque o exército de anjos já está pronto há muito tempo, esperando você ir para o campo de batalha. O tremor do Senhor já sacudiu o campo de batalha, mas você não entra. Deus já colocou as peças nos lugares, mas você não vai. Satanás já sabe que ele é derrotado. Ele já sabe que não pode contra você. Ele já sabe que não pode contra a igreja. Ele não quer destruir a igreja. Não é porque ele é muito bom. Ele não quer porque ele não pode. Porque não pode se levantar contra a igreja do Senhor. Mas ele pode tirar a capacidade de reação da igreja. Por quê? Estamos colocando a nossa espada na bainha. Não é tempo de paz. Não é tempo de paz. A paz estaremos vivendo nos céus com o Senhor. Aqui é tempo de guerra. Aqui Deus nos liberta para lutarmos. Aqui Deus nos chama para ser guerreiros. Aqui Deus está aguardando. Ei, invada o terreno do inimigo, porque tem gente clamando por misericórdia. O meu trabalho, o trabalho do meu filho já está pronto. Agora quem é que leva a mensagem? Quem é que leva a mensagem de salvação? Quem é que vai e diz: ei, ainda há esperança para você? Ei, Jesus. O Senhor está nos chamando para a ação, para a evangelização. O Senhor está disponibilizando recursos. O que é que está faltando na sua armadura? Jonatas não tinha autoridade para liderar todas as tropas da batalha. Essa autoridade era do rei. Mas ele disse assim: se eu puder derrotar só uma parte desse exército, eu estou bem. Deus faz o resto. Eu só tenho que fazer a minha parte. Líderes de ministérios, vocês não têm autoridade para liderar todo o exército disponível. Ministros, vocês não têm a autoridade de liderar todo o exército disponível. Mas você pode começar com um contingente que Deus colocou na sua mão.
Peça ao Senhor estratégia, peça ao Senhor ousadia, peça ao Senhor um caminho, mesmo que seja pequeno, que Deus vai usar a sua coragem para tremer o campo de batalha. Estamos preocupados em fazer encontros felizes, isso é bom, eu gosto. Em fazer festas, eu gosto também. Em promover momentos de comunhão, é bom. Eu gosto de estar com vocês. Mas a guerra é lá fora. O Senhor nos chamou para nos revestir de toda a armadura de Deus, porque a guerra é lá fora. As ovelhas perdidas não estão aqui dentro, estão lá fora, porque estão perdidas. As que estão dentro do arraial não estão perdidas, estão achadas. Se cada ministério, quem aqui é do Ministério de Homens de Honra? Levante a mão. Se você é homem da igreja, irmão, você tem que ser do Ministério de Homem de Honra. Vou perguntar de novo, quem é um homem de honra aqui da igreja? Sabe por que você não disse que é do Ministério de Homem de Honra? Porque você não faz nada. Porque ministério é para servir com regularidade. Quem aqui é do Ministério Escolhida? Quem aqui é do Geração em Movimento? Se cada ministério colocar na sua cabeça de que não precisa ganhar todo mundo para Jesus, que não precisa vencer todo o exército inimigo, apenas a parte que está à sua frente. Lembra de Neemias na reconstrução da cidade? Neemias falou assim: olha, vocês vão tratar da casa de vocês, reconstruir a casa de vocês, mas tem uma tarefa a mais. Não é só chegar e cuidar da sua casa, virar as costas, porque à frente da sua casa tem um muro com uma fresta enorme, tem uma parte derrubada, e quando o inimigo chegar, ele vai entrar por aquela fresta na frente da sua casa. E o tempo que você perdeu cuidando só da sua casa foi o tempo que você deixou o inimigo entrar. E adivinha que casa que ele vai atacar primeiro? A tua, que está em frente à brecha que foi deixada. Ah, não, mas a minha casa está toda fechadinha, mas o muro da cidade não é da sua casa. Em frente à sua casa está derrubado. E aí ele disse assim: tá bom, trabalha na tua casa, mas refaça o muro que está à frente da sua casa. E o texto vai dizer que cada um reconstruiu o muro da cidade que estava à frente da sua casa. Com uma das mãos estavam a pá, a espátula para jogar o cimento, e com a outra mão estava a espada, estava a lança para vigiar o inimigo. Irmão, não deixe o inimigo entrar na brecha do muro, porque o muro não é da tua casa, não. Não é meu. Não é da minha casa. Cada um cuide da sua casa. É assim ou não é? Cada um cuide dos seus. Se eu cuidar do meu, já estou fazendo um grande negócio. Já estou diminuindo o trabalho. Eita. O inimigo é estratégico. A gente viu. Ele nunca esteve preocupado com o dia real da batalha. Porque aos poucos, ele foi minando a independência de Israel. Jonatas, ao agir assim, fez com que o pânico tomasse conta dos filisteus. Porque os filisteus tinham certeza que nada iria acontecer. Aí, aqueles que tinham desertado disseram assim: peraí, tem gente batalhando, tem gente guerreando. Então, eu vou lá dar uma ajudinha. E começou a se juntar até Jonas.
Aquele que estava na cova, que estava na caverna, disse assim: opa, tem alguém reagindo. Vai que ele precisa de uma ajudinha. Não vou muito para frente não, mas vou dar uma mãozinha. Começaram a sair da caverna. Os que tinham fugido para as colinas ficaram olhando lá de cima e disseram: ei, tem alguma coisa acontecendo. Vou chegar mais perto para ver. A coragem foi sendo recuperada. A certeza do Deus de Israel retomando o controle da batalha começou a despertar o coração deles. E eles se juntaram. E os pequenos passos de Jonatas e seu pajem de arma conduziu à vitória de todo o povo de Israel. Acho que Deus te trouxe hoje aqui para dizer assim: a vitória está dependendo que você se mexa. No capítulo 14, a gente vê que Jonatas tomou a iniciativa. Mesmo que ele não visse a vantagem natural, mas ele tinha a revelação do Deus que tudo podia fazer. Ele não foi no impulso emocional, ele foi na certeza do Deus que servia. Irmãos, você só tem que ir na certeza do Deus que você serve. Porque ele disse o quê? Ide. A gente tem que fazer o quê? Como Jesus? E aí, o que vai acontecer? Não, obedece, ide, vai. Eu estou indo com você. Jonatas derrubava e o escudeiro finalizava. Jonatas usava o que ele tinha, que era a força, a habilidade de um guerreiro. E o escudeiro usava aquilo que o guerreiro colocou na mão dele. E finalizava a batalha. Jonatas tinha confiança no Deus que servia. E houve grande temor. A terra tremeu. Versículo 15 do capítulo 14. Deus entrou na batalha. Sabe, quando eu li isso, eu imaginei os pés do Senhor pisando o campo de batalha. Pô! E a terra treme. E Jonatas vai correndo e Deus espera e faz pô! E a terra treme de novo. E Jonatas continua correndo com seu pajem, enfrentando o inimigo. E Deus, pô! E Deus derrubava o inimigo para Jonatas, porque ele tremia o campo de batalha. Não importa se você não tem arma, você vai, porque Deus vai colocar a arma na sua mão. Deus vai desenterrar a arma que o filisteu enterrou. Deus vai enviar os seus anjos para o depósito do exército inimigo. E vai retomar todas as armas que foram tiradas da sua igreja. Eu quero pedir que você se coloque em pé. Se você puder fechar os seus olhos. Foram 40 anos de opressão dos filisteus. Há quantos anos o inferno tem sufocado a sua vida? Há quantos anos o sistema tem sufocado a sua vida? E você nem percebeu que as armas foram sendo tiradas, que a autoridade foi sendo reduzida, que a direção foi sendo ofuscada. A autoridade nunca foi daquilo que você tem na mão. Deus olhou para Moisés e disse assim: o que é que você tem na mão? Só uma vara. Deus disse: então usa a vara. Porque nunca foi a vara que fez o milagre. Sempre foi Deus que usou o que ele tinha na mão. Era a vara. Se ele tivesse outra coisa na mão, era isso que Deus ia usar. Davi, quando chegou no campo de batalha, ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E o que é que ele tinha? Ele tinha uma funda.
Porque ele era um pastor. Nunca foi por causa de Davi, sempre foi por causa do Senhor. Era ele que garantia a vitória. O que é que você tem na mão? Dorcas disse assim: eu só tenho agulha e linha. Eu sou dona de casa, sou costureira, Deus. Vou fazer o que com agulha e linha? Você vai cuidar de milhares com agulha e linha. O que é que você tem na mão? Eu sou formado. Eu sou administrador. Eita! O que é que você tem na mão? Eu sou muito hábil com artesanato, com festas. O que é que você tem na mão? Mas eu só tenho isso. E desde quando Deus precisa mais do que isso? Porque nunca é pelo que você tem. É pelo que Deus pode fazer com aquilo que está na sua mão. Aleluia. E o meu Deus e o seu Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias com pouquíssimo. O que é que você tem em casa? Profeta, eu tenho só um restinho de azeite na botija. E desde quando precisava de um balde cheio para fazer milagre? É só um restinho de azeite mesmo. Sabe o que o diabo está fazendo? Está colocando na sua mente que você não é nada, que você tem pouco demais para dar ao Senhor, que o que está na sua mão não tem valor, que o que você sabe fazer, tem gente que faz muito melhor. Devia ter gente mais forte que Jonatas. Mas só que quem se colocou à disposição foi Jonatas. Os irmãos de Davi eram maiores, mais hábeis, soldados experientes. E Davi não. Mas foi a ousadia de Davi que venceu a batalha. Satanás não precisa destruir a igreja. Só precisa fazer você perder a sua capacidade de reação. Eu quero orar com você. Me alonguei mais do que devia me alongar. E enquanto os irmãos oram, você pode orar aí ou aqui. Você só precisa ter a certeza que o Deus que está falando com você hoje aguarda uma resposta sua hoje. Porque é falta de educação, é falta de temor não respondermos a alguém, principalmente ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que entra no campo de batalha fazendo tremer o chão. Lutamos com armas de fé e nada irá. Se você precisa de um pajem de arma, vem aqui na frente que eu vou ser seu pajem hoje. Adoramos em meio às tribulações. O nosso Deus é vencer. Ei, não adianta ficar sentado aí não, tá? Tem que fazer igual a Jonatas, tem que sair do lugar. Vitorioso és, na tempestade estás. O seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. O inferno não prevaleceu.
amanhecer. Aleluia. E nada Ainda tem covarde sentado no arraial, irmão. te adorar. Ei, sacode, Senhor, o arraial também. Aleluia. Muralhas Não tenha medo. Não tenha medo. cadeias irão se romper enquanto Eita, adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável É nesse nome que nós oramos hoje. No nome poderoso de Jesus. Aquele que não muda. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e será sempre. E nessa noite, primeiramente, nós queremos determinar no mundo espiritual. Satanás, em nome de Jesus, nós declaramos que suas estratégias contra a igreja de Deus estão sendo desmascaradas hoje. E nós repreendemos a sua artimanha contra a igreja de Cristo Jesus neste lugar. Nós queremos dizer que nossos soldados estão sendo libertos, estão sendo tirados das covas, estão sendo tirados das colinas. Eles estão se levantando, eles estão ouvindo o chamado, eles estão vendo o tremor no arraial, eles estão descobrindo que o Deus da guerra não está descansando, que Ele está chamando, que Ele está despertando, que Ele está dizendo: ei, desembainha a tua espada, que o Espírito Santo vai afiar. É o Espírito Santo quem vai dar o fio do corte. Ei, Jesus, em nome de Jesus nós clamamos ao mundo espiritual para que possa se movimentar nesse momento. Deus, dá ordem aos seus anjos. Deus, dá ordem aos exércitos celestiais. Capacita a igreja a levantai. Não nos deixe adormecidos. Não nos deixe desanimados. Não nos deixe enfraquecidos. Mas adestra a nossa mão para a batalha. Reveste-nos da armadura de Deus. Dá-nos coragem e ousadia. Dá-nos coragem e ousadia para sairmos do arraial. Senhor, nós oramos pelos líderes de ministério dessa casa. Não deixe os nossos líderes apáticos. Não deixe os nossos líderes, Senhor, medrosos, escondidos. Oh Deus, eles são os guerreiros que o Senhor chamou. Que Ele possa carregar, Senhor, os pajens de armas. Que Ele possa levar os seus liderados ao campo, para que possam experimentar da vitória que só aquele que vai pode trazer para dentro do arraial. Abençoa os ministros dessa casa, que não sejam homens e mulheres de títulos, mas sejam homens e mulheres de ação, sejam homens e mulheres de unção sobre suas vidas. Oh Senhor, que nós possamos entender que o pouquinho que cada um tem é o suficiente para o Senhor nos conceder a vitória, Senhor, na batalha. Olha esses que se dispuseram aqui à frente, Senhor. Se derramam, Senhor, no altar. Se jogam no altar do Senhor.
porque eles viram que precisavam tirar a tua espada da bainha. Adestra-os, ó Deus, para a batalha. Adestra-os, Senhor, que possamos ser pajem de armas na vida deles. Que possamos, ó Deus, ser os ajudadores, os auxiliares, para que eles saibam que nunca estão sozinhos. Eles estão sendo acompanhados, a intercessão pela vida deles. Aleluia! E ao se levantarem, se sintam, Senhor, motivados a irem para a batalha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso como um trovão, e como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, o teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim. Está aceitando a Jesus como Salvador? Glorifique a Deus. Teu Aleluia! nome imutável é, vitorioso és. Declare, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, o teu trono acima está, teu nome imutável é. Cante conosco, irmão. Imutável és, oh, vitorioso, Cante, irmão. vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Aplauda ao Senhor pela sua bondade e fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. E diz para o seu irmão: o Senhor espera você. Isso, fala para todo mundo que tiver à sua volta, na frente, atrás, fala assim: o Senhor espera você. O Senhor espera você. Você vai dar um glória a Deus quem estiver atento. Aonde estão os soldados do Senhor? Isso aí. Glória a Deus. Bem, nós vamos continuar a nossa adoração falando das nossas ofertas. Como você sabe, irmão, na nossa igreja é de praxe seguir a palavra do Senhor, que nos indica que nós voluntariamente
voluntariamente devemos trazer os nossos dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Não porque nós queremos algo em troca, mesmo o Senhor nos abençoando, mas porque tudo o Senhor já tem nos dado. Se nós formos ver lá nas cartas de Paulo, diz que todo aquele que semear vai colher, certo? Quando diz que todo dê aquilo que o seu coração estiver disposto a dar. Quando Paulo diz isso, lá na tradução do grego, ele está dizendo que a palavra dar, na verdade, é semear. Então, toda vez que você traz a sua oferta à casa do Senhor, voluntariamente, o que Paulo ensina é que você não está dando, você está jogando uma semente. Quem tem planta em casa? Levanta a mão se você tem planta em casa. Você tem planta em casa? Quem alguma vez já tentou ter uma planta em casa? Mesmo assim, morreu, que você não tem mão para isso, então tá. Então tudo bem. Pelo menos as crianças estão aí, né? Olhem só. Quando a gente tem uma plantinha, o que acontece? Quando você quer tirar uma mudinha, ou então plantar uma planta nova do zero, você pega aquela planta e você coloca ela onde? No vento? Você põe ela onde, irmão? Você põe na terra, certo? E aí, quando você põe aquela plantinha na terra, cresce um cabinho só da planta, a planta fica assim, ó, sozinha, só ela, hein? Igual o cabelo do Cebolinha. Não! Quando você planta alguma coisa no chão, essa planta floresce e dá muitos galhos, muitos ramos, muitas outras mudas. Se for árvore frutífera, dá fruto, dá um monte de coisa. Isso acontece também no mundo espiritual. Isso se chama lei da semeadura. Toda vez que você planta, aquilo que você planta floresce. E não só floresce para ser bonito, mas floresce para dar fruto e alimentar muitas outras pessoas. Quando você oferta na casa do Senhor, o Senhor garante que essa sua semente vai florescer. E não só você vai colher dela, mas a tua colheita vai ser tão grande, irmão, tão grande, igual a mangueira que a gente planta, que dá manga, Bess, vai ser tão grande que você vai ter que sair distribuindo a sua bênção para todo mundo. Porque você não vai ter aonde guardar, se guardar estraga. Então tem que, vamos lá, ó, vamos doar para todo mundo. Eu quero te abençoar com isso. Faça esse propósito com o Senhor e seja abençoado com multiplicação. Em nome de Jesus. Se você quer ofertar, erga suas mãos e vamos a este momento. Eu quero.